Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Irmãos, esse texto aqui é um texto muito polêmico, não é verdade? Ele é muito polêmico, esse texto. E, especialmente na cultura atual, é um texto que gera um desconforto muito grande em qualquer segmento da sociedade, tanto dentro da igreja como fora da igreja. É um texto que gera muita discussão e muito desconforto também. E é por isso que eu trouxe ele aqui, por causa disso. Porque nós temos que lidar com essas coisas e nós não podemos nos desviar delas. Então, é importante dizer o seguinte de antemão. Geralmente, quando o pastor fala sobre textos assim, as pessoas ficam com raiva do pastor, pensando que foi o pastor que escreveu o texto. Mas o pastor não escreveu o texto. O pastor só lê o texto e explica o texto. O pastor não é o autor do texto, mas é normal as pessoas, como é o pastor que apresenta, é normal as pessoas ficarem bravas com o pastor, dizendo que o pastor, de algum modo, ele é culpado por essa severidade toda que há no texto aqui. Então essa é uma reação. Quero pedir para vocês não ficarem bravos comigo, por favor. Eu sou apenas um homem que explica o texto aqui, só isso. E assim, eu também quero que os irmãos entendam que eu não posso mudar o sentido das palavras. Eu sei que há intérpretes que falam, que pegam um versículo e depois que eles trabalham com o versículo está dizendo o oposto do que falava antes. Isso não é honesto. Os versículos falam o que eles falam. E nós não podemos mudar o sentido deles para se ajustar ao que nós achamos melhor. Então não é certo fazer isso. O texto está aqui e não tem nada que possamos fazer para nos livrar dele. Eu me lembro que uma vez, quando eu era acadêmico de Direito, um aluno disse assim, durante uma aula de religião, porque a minha faculdade era católica e havia um padre que dava aulas para nós. E o padre Zequim era o nome dele. Ele era um padre legal até, e muito estudioso. E ele falando ali sobre Jesus e tudo mais, e um aluno falou assim, olha, quando Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, esse mim que ele falou é o eu. Então todo mundo tem um mim. Então todo mundo vai por si ao Pai. Eu olhei para trás, eu falei, cara, você conseguiu fazer o versículo falar o oposto do que ele fala. Ele fala, Jesus falou assim, ninguém vem, você falou, todo mundo vai. Você mudou totalmente. Jesus falou, ninguém vem, você está dizendo, todo mundo vai. Se não, exceto por mim, você fala, através de todo mundo. Cara, você inverteu tudo. Em toda a minha, eu sabia que era pastor. Em toda a minha vida de pastor, eu nunca vi isso. Você conseguiu pegar duas linhas e virar do avesso. Olha, parabéns. Falei, eu nunca vi isso. Falei, parabéns. Ele, não, pastor, falei, pela madrugada, cara. É só saber ler. É só saber ler. É fazer um curso de alfabetização. Só isso. Não está escrito aqui. Então, às vezes, as pessoas pegam os textos bíblicos e fazem isso. Mas isso não é legal. Isso não é honesto. Então, nós temos que olhar o texto bíblico e depois, o que vamos fazer com ele na nossa vida, aí isso é individual. A interpretação não é individual. O sentido é o que é objetivo. Então, eu quero deixar isso claro para vocês. Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, antes de falar do texto aqui, é assim. Há aqui entre nós várias pessoas na nossa igreja, sentadas aqui agora, não é uma, nem duas, nem três, são divorciadas e recasadas. E todo mundo sabe. Então, e é assim. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque nenhum irmão, não quero que nenhum irmão pense que eu desconsidero que dentro de vocês bate um coração. Assim, se o texto bíblico de algum modo incomoda vocês, eu não tenho prazer nenhum nisso. Eu sei que muitos ficaram nessa situação por problemas, muitos até alheios à sua vontade. E sofreram com isso, e sofrem com isso, eu sei disso.
Então eu não quero que vocês vejam naquilo que eu vou explicar qualquer falta de amor e de sensibilidade. A realidade que vocês, muitos aqui, enfrentam. Longe de mim isso. Quando o Senhor Jesus me chamou para ser pastor, ele me chamou para ser pastor para cuidar das ovelhas, não para feri-las. Então não tenho prazer nenhum em deixar alguém triste ou machucado. E não quero isso. Longe de mim isso. Porque eu sei que dentro de vocês bate um coração, e esse coração padece, tem suas lutas, seus dramas, suas dificuldades. Eu sei disso tudo. Sei disso tudo. E não quero que vocês vejam em mim, ao mostrar esse texto, não quero que vocês vejam em mim nenhum grau de crueldade e de falta de sensibilidade. Eu espero que esse texto ajude vocês a compreenderem a ética cristã do casamento, que é uma ética muito alta. Eu reconheço isso. É uma ética muito alta. É alta demais. Tão alta que muitos não conseguem alcançar. Tão alta que os discípulos, quando ouviram Jesus falar isso, eles chegaram em casa e chamaram ele num canto. Até os discípulos assustaram. Disseram, vem cá, Senhor, explica de novo isso aí. Até os discípulos assustaram. Numa outra passagem, os discípulos falaram assim, é melhor não casar. Os discípulos disseram, então, é melhor não casar. Se é desse jeito, se essa é a condição do homem em relação à esposa, então é melhor não casar. Aí Jesus falou assim, olha, alguns conseguem, outros não. Então até eles estranharam o padrão muito alto. E eu quero, ao mostrar esse padrão alto, o meu objetivo não é entristecer quem sofreu na vida nesse campo matrimonial. Claro que não. Mas meu objetivo é alertá-los quanto a essa preciosidade muito elevada do matrimônio na Bíblia. Temos que resgatar isso. A sociedade está como está porque casamento virou piada. Casamento virou piada. A pessoa casa hoje, dentro de 2 meses, está no cartório fazendo seu divórcio. Virou piada, virou brincadeira isso. E não é assim na Escritura. E alertar especialmente os solteiros que estão aqui, para que não se deixem levar pelo modo banal como essas coisas têm sido vistas hoje em dia. Na Bíblia, o casamento é muito, muito, muito sério.